Oi, 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 pessoal. Nós começamos agora uma modalidade diferente de conteúdo ali na canal. Para além do podcast, nós começamos a fazer blocos de conteúdo específicos relativamente a uma temática. Então, para abrir aquela nova tipologia de conteúdo ali, nós abrimos com parte mais importante, que é trazer uma ideia para a realidade. Mostra que aquele processo e método realmente funciona, e isso trazer ferramentas que não estou usando a Design Thinking e que também atualmente está aplicado a nível de negócios, e Design Thinking aplicar a negócios, a economias e etc, etc. No mundo, perspectiva essa muda, design já que essa está ser a última etapa, essa anda caminha junto com as outras etapas para trazer a melhor resposta possível para o mercado. Porque normalmente quando o design fica no fim, às vezes nem sempre que a resposta ser melhor, mas quando ele começa no início, ele é usado como ferramenta de estratégia para marketing, de gestão comercial, operacional. É assim, que ali que diversos tipos de marketing que existe. E que marketing é sua comunicação, tem marketing a nível de gestão, tem marketing a nível de negócios, tem marketing comercial, existe marketing a nível operacional e tem que marketing de comunicação, que aqui é mais divulgar e pessoas conhecem mais show. Então, deixa-me começar, né? Aquele bloco ali, que ele está bem ser uma série de 7 episódios. Sim, é 7 episódios, sim, contando que ele terá 7, se não estou em erro. Então, que a série de episódios ali é para levar na cada etapa de aquele processo para boa forma, boa ideia, trazer para a realidade. Sendo etapa por etapa, que o primeiro episódio ele faz uma introdução para que é aquele método, que metodologia, e depois, nos próximos episódios, nós temos para na cada uma das etapas e bem mais a fundo dentro desse e trazer algumas ferramentas dentro das etapas e também caso de estudo para hoje que ele é implementado na realidade. Então, não começa aquela mais simples, né? Começa com essa definição. O que é exatamente a definição? Ok. Design Thinking. Quem pensa que design simplesmente projeta qualquer coisa, não, que tem nada a ver. Na design, tem 3 universos. Tem um universo que tem um produto que ele está a ser desejável, ou seja, está cumprindo necessidade, ele tem que ser execuível e possível de trazer para a realidade, e acima de tudo, ele tem que ser viável. Ao juntar que esses 3 universos ali, o objetivo é ter a união de que as 3 para trazer a melhor solução possível para a realidade. Muitas vezes nós temos um produto que ele é extremamente desejável para boa audiência, mas ele não é execuível a nível operacional e também ele tem muita viabilidade econômica. Normalmente uma coisa que operacionalmente que é muito bom, ele agrega mais custo, ele torna um bocadinho inviável. E tem outros que sim, ele é execuível, ele é desejável, mas às vezes naquele ambiente que você de que forma que você está trazendo, ele é inviável economicamente. Você está conseguir cobrir direito que esse custo e tem uma margem de lucro direito para o empreendimento sustenta a longo prazo. Então, na design é assim que está pensado a geração de um produto, geração de uma ideia. Mesmo na design gráfico você faz deixando um exemplo na design gráfico, você faz um póster. Primeiro, ele tem que ser apelativo para a boa audiência. Segundo, ele tem que ser execuível de boa fase. E terceiro, ele tem que ser viável, ou seja, você pode também perder seu tempo nele, que ele é uma ferramenta de comunicação, ele tem que conseguir trazer que alguém para bom empreendimento, para o produto, para poder rentabilizar aquele custo de marketing de comunicação. Que é só no exemplo de design gráfico, mas no design de produto é ainda mais visível que a necessidade lá, principalmente a nível industrial, porque ele produz em massa. Então, ou seja, naquela parte desejável, na parte desejável é no ponto que você começa. Você começa a ter job, coisa ser viável ou se ele é tecnicamente possível, porque
o produto está desenvolver na base de do cliente. Você faz um produto para bom. Você faz um produto para alguém utiliza. Um produto, quando fala de produto, é serviço ou produto físico ou qualquer coisa. No final do dia, outra coisa, quando vou resumir, ele é um serviço. Então, aquele produto, você está servindo. Sendo um ato de servir, claro que você começa a jogar as finanças e não você jogar parte executiva. Você começa no cliente. Você que crê. Você que se necessidade. É lá que você começa. E depois você vai para que as outras etapas. Que ela está sendo o processo de seleção. Falando então daquela parte lá assim, bastante resumido, né? Resumir bastante. Porque ele é um universo, não pode... A gente vai fazer uma tese só naquela coisa lá. Explora e tem muito caso de estudo. Então, relativamente a aquelas etapas, se você começa então no cliente, na quem você te serve, então, a primeira etapa do processo é ter empatia. O que é empatia? Não sabe o que é empatia? Empatia tem capacidade de colocar no lugar de aquele outro, sente suas dor, mas de uma forma analítica e objetiva, e também emocional, mas sempre agarra aquela emoção para você sentir que aquele problema, necessidade que ele adianta. Que é a primeira etapa, é parte que você empatiza com a audiência, com o público-alvo, com quem você te serve. Para você empatizar, você tem que sentir essa dor. Sabe qual que é a real dor. Naquela etapa, eles usam muita ferramenta. Normalmente, você está na observação. É uma etapa de observação, como a pessoa se comporta, que as reclamações que a pessoa tem, analisa que as reclamações. Depois de ter aquela empatia, você passa para a segunda etapa. Segunda etapa é definição de problemática. Qual é o problema real que ele tem? Ali, você vai mais a fundo. Na empatia, você empatiza com a audiência, o cliente, quem você serve. Qual você define qual é o seu problema? Qual é o problema que está lá, de facto. Ali, você usa ferramentas, às vezes, para ir lá no fundo e raiz do problema. Porque, às vezes, se você fica numa problemática, num ponto muito superficial, você resolve aquele problema de facto. E ali, normalmente, está usando ferramentas para ir mais a fundo, para perceber qual é a problemática real que o público-alvo tem. Mas hoje, na primeira etapa, você percebe e conhece quem é que é o público-alvo. Na segunda etapa, você define qual é o real problema que ele tem. Na terceira etapa, já tem problemática, já transforma numa questão que você consegue pensar nele, quando você passa para a etapa de ideia. O que é que você faz naquela etapa ali? Aquela etapa ali é super, super interessante. É aquela etapa extremamente criativa. Que é aquela etapa que simplesmente você tem ideia. Deixa a ideia fluir para resolver aquela problemática. Lembra, mas toda ideia é viável. Que existe ideia mariário, ideia cabom, ideia fatela, ideia parvo, uma coisa chomal. Nunca te julga que as ideias. Porque lembra que as ideias mais incomum é que as que te trazem inovação. E que às vezes a ideia que é mais simples é aquele que te traz solução. Já percebe? Por isso, toda ideia é válida. Naquela etapa ali, é geração de ideia em massa. Gera o máximo de ideias possíveis. Deixa fluir. Que é um processo extremamente criativo. Está expande nossa mente. Está aberto a receber ideias interessantes. E às vezes, idealmente, naquela etapa ali, convém deixar o mente fluir e tem ideias em diferentes setores. Ou seja, às vezes a ideia pode ir para o lado mais de um aplicativo, façamos de conta, pode ser uma ideia mais um coisa físico, ou mesmo pode ser, imagina, já botamos o cinturão de ferramentas de coisa que está fazendo. Você pode parar aquele cinturão, sentir o problema, lembra, na empatia, se você gera o serviço, na empatia, você sente empatia com a problemática que sempre te atraiu com o cinturão. Tem que ter aquela sensibilidade. Então, na parte de ideia, tendo em conta o cinturão que já botam e problemática que já identifica, que mais ou menos o cinturão está conseguindo resolver, goste
boco aquele cinturão de ferramenta de coisa que você tem, coisa que você consegue oferecer para o mercado, você consegue gerar ideias super interessantes que às vezes te correlaciona diversos partes de coisa que você tem no cinturão. E às vezes aquela coisa que você pensava, mas que te junta com aquele outro, te junta e você traz uma ideia extremamente inovadora para o mercado a nível de prestação de serviços. Então, naquela etapa ali, coisa que é resultado? O resultado de ali, depois, obviamente, eu tenho muita ideia, eu também aplica critérios de seleção. Você seleciona aquela ideia que realmente você consiga executar e que seja viável e também você consiga cumprir aquela necessidade de aquele público-alvo. E você escolhe aquela ideia, mas tem em conta que as outras ideias que eu tive, no futuro, quando aquela ideia ele cresce, eles podem vir juntas. Ou isso pode ser uma solução. O processo ele é infindável. Depois eu passo aquela parte de ideia, você gera um protótipo. O que é um protótipo? Protótipo é um modelo. É um modelo que você faz de aquele produto mínimo possível. Que você consegue rapidamente testar. Então, naquela etapa, você faz um protótipo. Imagina você fazer um serviço. Você reduzir para um coisa mínimo de aquele serviço que te representa aquele serviço que eu queria trazer para a realidade e ele está ser tipo um protótipo. E depois que eu tenho que fazer na última etapa, você também testa ele, você implementa ele. Você testa ele, pode ser mesmo lança logo no mercado ou pode começar com um grupo mais pequenote para começar a fazer aquele teste de aquele produto que tem aceitação para a audiência e coisa que acontece. Aquela parte de teste é interessante porque tem que observar uma hora que a audiência te comporta, se te resulta. E naquela análise que tu faz de resultado do teste, depois você pode voltar para trás. E bem job, afinal, não define muito direito no público-alvo. Afinal, não define muito direito problemática. Você pode sempre dar para trás. E mesmo na etapa de protótipo, você pode dar para trás ligeiramente e vai melhorar, vai fazer, ter mais outra ideia para comprar o protótipo. E na mais tchau, você torna a fazer um protótipo. Então, na teste, você pode testar, mas que o protótipo vai fazer assim, então, 100% pode dar para trás e vai fazer outro protótipo um pouco melhor. E sendo que já você sabe que a parte de empatia foi bom e você conseguir identificar aquele problema e que ele ideia está lá, mas às vezes nem sempre você executa aquele protótipo de melhor forma possível. Por isso, que as etapas, assim, ele é necessariamente sequencial. Ele tem... ele tem aquela dinâmica que pode sempre voltar para trás. E que coisa aí gera um processo de melhoria contínua. Que ele pode aplicar para um produto que está inserir novo no mercado. E hoje é um cerilho, você joga uma se performance, você volta para trás, você ajusta, você relança com ajustes e você está fazendo aquele processo de melhoria contínua constante. Mas lembra, que fica sempre naquele loop de sempre dar para trás. Depois de teste, idealmente, você implementa mesmo o produto no mercado. Você implementa. Mas, quando o produto também já está implementado, o que quer dizer? Mas você está a melhorar. O mês tem reviews de pessoas que está falando, analisa que a audiência te comporta. Tipo que é necessidade que você ignora, que te ajuda a melhorar o produto que você lança. Que ele te aplica produto, se você estrutura a comunicação de uma marca, a branding, ele te aplica a tudo, literalmente tudo. Pode aplicar a qualquer coisa. E ele é mesmo aplicável para bom nível de desenvolvimento pessoal. Se você trata o meio de forma, ele sim, você começa a expandir bastante a nível de bom mindset. Porque trata bom como coisa que está sendo constante, melhoria contínua, obrigou a fazer aquela autoanálise constante, bem, job tem que percepciona, job qualquer problemática, job qualquer ação que o pode tomar para melhorar a situação, e se ela que foi melhorar a ação, pensa mais direito, vai outro vez para trás, pensa outra ação, e assim está fazendo quebra de padrões comportamentais. Aplicável a tudo. Design thinking é um mindset, basicamente.
Mas aquela metodologia te ajudou a chegar naquele mindset. No início, você tem resistência. Claro que você tem, porque você se habituar. Mas depois você entra naquele mindset, você começa automaticamente a bem de aquela fórmula e te pensa que usa aquela fórmula. E sim, ele é um processo extremamente lindo. Extremamente lindo. Então, sim, ele pode ter aquelas etapas ali, sim. Ele pode ter aquelas etapas ali, mas pode ter menos. Claro que pode ter menos. Pode simplesmente inspira, tem ideia e implementa. Inspira novamente e você hoje aquela oportunidade que está lá e você inspira na ele, você começa a gerar ideias e soluções e depois você ideias e soluções e oportunidade de mudança, não? E você começa depois a fazer implementação que é a melhor ideia, depois de transformar-se e trabalhar, que aí chega a primeira ideia, pá, não, coisa que assim, não, tem que jogar ele direito. Mas tem outras multiformas de aplicar aquele método de forma mais simplificado. Muito mais simplificado. Mas é sempre importante, não qualquer método ele é aplicado na engenharia. Na engenharia ele está aplicado de forma ligeiramente diferente, mas ele é basicamente que é um método, é basicamente o que te inspira, você encontra aquela problemática, você gera ideias, que soluções, depois você testa e implementa, e mas tem que lembrar que a parte de testa e implementa tem que ser nunca quando você está saindo para o mercado está 100%. Nunca. Que é impossível. Sim, se 100% funciona, sim, mas nunca 100% é impossível. É literalmente impossível. Pois 80% está ótimo. Você avança aquele produto para o mercado. Desde que, obviamente, cumpre com as coisas de segurança, etc, dependendo de que você lança para o mercado. Mas 80% é ótimo, excelente para o avança. E é mais do que excelente. Mas lá está. Você tem que estar sempre a observar como que o produto se comporta no mercado, que as pequenas observações que o cliente está fazendo, e observa mesmo, é bobo, sai de ponto de vista de quem que está dando esse serviço, coloca no local ali, quem é que está recebendo, pode também coisa que pode melhorar. Porque se você fica sempre, mal está, você está melhor e também você consegue estar realmente no mercado competitivo. Porque eu consigo estar realmente no mercado competitivo. E basicamente o processo é aquele. Que o processo é tão simples quanto isto. Às vezes nesse conteúdo parece uma simplificação é porque coisa é simples. Nós aqui você complica. Coisa é simples. É simples falando, mas para fazer é que é exatamente simples. Ele exige uma mudança comportamental. Basicamente aquele processo ali te ajudou para tudo aquela confusão que tem lá na cabeça, transforma ele num negócio, numa coisa viável e executa e traz para a realidade. Episódio de hoje, de aquele bloco ali de ideia para a realidade, é só um episódio introdutório. Próxima semana, também trazer outro blog, que também analisa cada uma dessas etapas e dou algumas perspectivas relativamente a esse e diferente forma de implementar. E aquele sim é basicamente metodologia que eu uso na minha workshop de ideia ao negócio, mas obviamente que minha mentoria ajudou no processo para ficar mais fluido e ajudou ainda mais naquele desbloqueio para que usa corre de forma mais fluida. Porque às vezes fazer bolso, se você tem hábito de fazer, às vezes você cai num bloqueio criativo. Não bloqueio que bloqueia ainda mais o que você executa. O objetivo, que é aquele? O objetivo é ter tudo que as coisas bata foca na coisa que é fulcral para o implementa no mercado. E às vezes que é fulcral que é aquele que você crê. Que você pensa que você crê. É aquela coisa. Nem sempre aquele que você crê, aquele que você deseja, aquele que tem que ser, é aquele que você mexe e é aquele que mexe bem para o mercado. E às vezes aquele que mexe bem para o mercado e o tempo de damos para aquela, nós dois também, e ele está em linha com o propósito e você traz aquele empreendimento que realmente está preenche uma lacuna de mercado e está cria um balanço também dentro de bom. E sim, então até próximo semana, próximo sábado, também outra vez,
Não tem falha. Diga a primeira etapa de empatia e não andou num caso de estudo para no job. Aqui foi implementado. Que eu pude implementar. Então, até o próximo episódio de Nos Bloco de Ideia para a Realidade.